Tá, Du. Então, uma boa tarde a todos, pessoal. Hoje é dia 12 de agosto e vamos dar início à segunda aula da disciplina Relato Integrado e Sustentabilidade e com o tema Balanço Contábil das Nações. Então, eu vou colocar aqui a planilha. Então, eu vou colocar aqui para compartilhar. Vocês me confirmem se vocês estão vendo na tela. Sim, A floresta amazônica. Então, aqui é para deixar vocês com água na boca, é aquela disciplina que nós levamos os alunos 10 dias lá em Alta Floresta. Então, aqui, ó, é um lugar onde os alunos ficam. É, vamos voltar aqui. Como que eu faço aqui para aqui, né? Opções de ponteiro, caneta. Então, aqui, ó, pessoal, são alojamentos, né? Os alunos ficam por aqui. Então, tem campo de futebol, né? Aqui é o Rio Xingu, vocês veem que é preto, né? E eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte detalhe. Olha aqui, ó. Daqui até o barquinho aqui, né? Nesse ponto, olha os barquinhos aqui. Aqui a gente tem que andar aqui uns 50, 70 metros aqui, né? Quando na época da cheia, o rio vem até aqui em cima. Às vezes na época de seca extrema, como aconteceu em 2023, o rio some, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de mudanças climáticas globais. Nessa palestra aqui, não vamos nos alongar. Se vocês quiserem, nós temos esses temas aqui gravados desde 2011. E lá a gente era mais alarmista, né? A gente não sabia. Hoje, assim, não há muita dúvida, né? O resumo é assim: esse aqui é o Carlos Nobre, né? Um dos ganhadores do Prêmio Nobel pelo IPCC. Então você vê, tem brasileiro que ganhou o Prêmio Nobel, né? Ele é um destaque no IPCC. E ele, resumindo, essa palestra aqui está disponível também no YouTube, né? Não se chama mais aquecimento global, né? O nome é emergência global, tá bom? Então é o Carlos Nove, tem esse foi um programa do Pensa, né, que nós participamos em 2024, tá? Emergências climáticas. E aqui, pessoal, é mais se alguém quiser me ajudar, tá bom? Eu não falo mais isso há muitos anos, né? Eu comecei a acompanhar mudanças climáticas em 98, aqui, ó, 98. Por quê? Ó, estava escrito aqui, ó, o ano mais quente da humanidade. Então aqui a gente assustou, né? E eu acho que isso vocês estão ouvindo todos os anos, aí, todos os meses, né? Esse gráfico aqui, a gente eu parei ó, em 2020, quando 2020 e pouco, no início da pandemia, eu preciso atualizar. Então, se alguém quiser, pode me ajudar. Eu não falo mais porque senão a gente ficaria aqui 4 horas falando só sobre esse gráfico. Então, eu vou começar rapidamente com vocês mostrando esses três visionários. Então, por que que essa disciplina numa escola de negócio, né? Mesmo tendo alunos de outras faculdades, né? O Henry Ford, você viu aqui, ó, ele viveu 84 anos. Naquela época, a idade média era muito pequena, né? Mas você vê que eram pessoas que tinham acesso à saúde, alimentação, né? Então, o Henry Ford, ele já falava que o futuro era carro elétrico. Ele falou, o carro a combustão, né, é ineficiente. Aí ele contratou o Thomas Alva Edison, amigo dele, olha que contemporâneo, né, para desenvolver ó, baterias, né? Você vê hoje, eu tive um Prius, hoje eu tenho um Raval, né? Esse aqui, olha, em 1911, 38% da frota de veículos elétricos em Nova York eram elétricos, né? E ele pediu para o Thomas Alva Edison estudar uma bateria, assim como hoje estão estudando, né? E a gente ouve um monte de coisa, e o mercado ainda não assimilou totalmente, né? Eu não tenho dúvida, né? A era do carro a combustão acabou. Eu tenho dois carros, tenho um elétrico e tenho um Mustang de 30 anos. Eu não vendo porque é uma relíquia, né? Eu já dei para o meu filho, ele devolveu, né? Mas assim, é muito ineficiente. E o que que aconteceu nesse meio tempo? Um outro americano chamado aqui, ó, Coronel Drake, ele descobriu o petróleo, tá bom?
descobriu o petróleo, é uma nova fonte de energia, muito barata. Imagine, 5 anos da descoberta dele, 5 anos após, já existiam mais de 500 indústrias petrolíferas no mundo, produzindo petróleo a alguns centavos de dólar, né? Por que que eu estou falando isso? Que as questões climáticas, e aí envolve todos os 17 ODS, né? Está se aproveitando para melhorar o mundo em todos os aspectos, ela é tão econômica quanto os outros aspectos químicos, físicos, geofísicos, sociológicos, né? Então, assim, não dá para separar a parte econômica financeira. Isso a gente fala claramente aqui na Faculdade de Economia, e vocês que são bem-vindos também de outras, mas assim, tem outras áreas que ficam só ali na mudança climática, ou só na parte social, outros só na parte de tecnologia. Então, na verdade, o que que tem que fazer? Tem que juntar tudo. Então, a realidade hoje, nós passamos da época do amor pelo aquecimento global, né? Dos ecologistas, dos economistas. Então, agora é ação, né? O mundo precisa de ação. E para agir, precisa de empreender, precisa de empresas, precisa cuidar do mercado. Então, assim, vocês entendem bem isso, tá bom? Aqui foi um congresso em 2018, né? Começou a falar a partir disso, em que tinham esse título, né? Nós até assustamos na época, né? Se os contadores poderiam salvar o planeta, né? Hoje eu acredito que sim, naquela época eu dei risada, né? Por quê? Porque qual que é a linguagem do mercado? É a contabilidade. Então, não é a contabilidade em si, são as escolas de negócio, a engenharia, finanças, e a parte contábil financeira, na verdade, ela é multidisciplinar, ela é consequência dos outros aspectos ESG. E aqui na FEA, a gente acrescenta mais dois E's aqui, do econômico e o ético também, né? Então a gente vê o como um todo. Tem um vídeo que eu não vou mostrar agora, mas tem na biblioteca, tem no meu canal no YouTube. Nós pedimos um vídeo para Sua Alteza, o Príncipe de Gales, na época, o Rei Charles hoje, né? E porque ele encabeçou o grupo A4S, Accounting for Contability, ele que defendia isso, que a contabilidade iria salvar o planeta, né? Porque ele falou, nós temos que mudar o mercado. E isso aí começou antes de 2010. Em 2010 nós fizemos uma reunião aqui no Brasil. 2013 saiu a primeira norma. 2011 nós criamos essa disciplina. 2012 todas as pessoas envolvidas, inclusive a equipe da Sua Alteza na época, conseguiram incluir o artigo 47 no relatório da Rio+20. Então leia o relatório 47. E o resultado é que hoje, a partir desse ano, ano que vem, as empresas vão ser obrigadas a reportar o seu desempenho, não apenas no aspecto financeiro, mas através do relato integrado. Ou seja, incluindo aspectos econômicos, sociais, ambientais, e aqui colocamos éticos, ou seja, olhando a coisa como um todo. Tá bom? Como que vocês podem convencer uma empresa a começar a se reordenar? Começa pelos relatórios. Vamos colocar relatórios. Você vai mostrar o desempenho financeiro e também o não financeiro. Mas esse gráfico aqui nos ajudou muito, pessoal, por isso que eu estou passando para vocês. Olha aqui, na década de 70, os aspectos intangíveis eram muito pequenos, né? Como que você fazia o valuation de uma empresa? Basicamente, era aspectos tangíveis. Era terreno, dinheiro, estoque, prédio, máquinas, né? E olha o que aconteceu hoje, né? Hoje é o contrário, mais de 90% são intangíveis. Então, você pega, por exemplo, na época da Lava Jato, a Petrobras valia 200 bilhões ela custava 200 bilhões de dólares, ou seja, para construir, e na bolsa valia mais ou menos 200 bilhões de dólares, às vezes até um pouquinho menos. E a Apple, na época, custava 200 bilhões de dólares para criar uma Apple, mas valia mais de 1 trilhão de dólar. Então, o que que são esses capitais financeiros? São os outros aspectos, o que a gente chama de hoje de ESG. Então, na verdade, esse é o caminho que a gente achou que é mais rápido para convencer as empresas e o mundo também, né? Sustentabilidade deixou de ser amor,
talvez a gente passe pela dor, mas antes da dor é questão de inteligência hoje. As empresas começarem a transformar as externalidades sociais, ambientais e governança em oportunidades, vão sair na frente, tá bom? Esse é o vídeo, vocês podem assistir depois, né? Vamos ver o que eu coloquei aqui. As emissões, isso aqui eu gosto de relatar, né? Você vê, ó, o Brasil emite muito pouco, né? Você viu que o Brasil ele emite metade do Japão, né? Não tem lógica isso, né? O Brasil não emite nada. Ele é muito pequeno, na verdade, né? Então, se os dois grandes poluidores do mundo não se juntarem, né, para encabeçar o movimento, nós vamos morrer na praia também. Então, é bom ter essa noção, né? Às vezes o pessoal fala, não, não pode desmatar a Amazônia. Claro que não pode. A Amazônia tem outras importâncias além das emissões, né? Umidade, a regulação do clima, né? A biodiversidade, né? Mas assim, a gente tem que torcer para que tenha uma solução global também. Não adianta ficar brigando localmente, tá bom? 9 limites dos planetas, não vou falar aqui para vocês, mas vai cair na prova. Então é bom vocês dar umas estudadas, né? Então, desses 9 limites, olha só aqui, ó, biosfera, a gente já está em perigo, né? A questão do fósforo e nitrogênio, mudança no uso da terra, né? E mudanças climáticas também, aqui já avançou um pouquinho, eu preciso até atualizar esse gráfico, né? Então, assim, hoje no mundo científico tem um consenso muito maior, tá bom? Esse é outro aqui que vai cair na prova também, é o dia da sobrecarga da Terra, Earth Overshot Day, no meu inglês macarrônico. Eu atualizei aqui, ó, do ano passado para esse ano, aqui a gente, foram quantos? 7 dias, né? A gente piorou 7 dias. Então, olha só, o que que é o dia da sobrecarga da Terra? A partir dessa data, o planeta Terra começa a usar recurso, além da capacidade que o planeta tem de regenerar naquele ano. Então, você vê que no início, na verdade, começou bem antes de 87, né? Era no finalzinho do ano, né? Então, por exemplo, o planeta usava 12 dias do cheque especial, hoje aqui está usando 160 dias, né? Então, assim, é uma pegada ecológica, do planeta, vocês já calcularam a pegada ecológica, alguns ainda não anotaram na planilha, então, por favor, anotem também. E é bom acompanhar, todo ano sai a sua atualização, né? E se olha aqui a pandemia, né? Eu imaginei que a gente fosse ganhar muito tempo aqui, né? Mas você vê que melhorou um pouquinho, né? A gente ganhou aqui alguns dias na pandemia. Eu imaginei que a gente fosse ganhar meses, né? Mas não foi o suficiente para frear aí a capacidade de regeneração do planeta. Tá bom? Aqui, para vocês pesquisarem depois, esse aqui é o detalhado, né? Então você vê que aquele lá é o global, né? E esse aqui é por país. Então você vê o Catar, né? O Catar emite muito mais que os Estados Unidos, né? O Brasil deve estar aqui no meio, mais ou menos, né? Cadê o Brasil? Está por aqui. E tem países, ó, Uruguai, Indonésia, que ainda tem uma natureza mais intacta, né? O Brasil está aqui, ó, né? Em torno de agosto aqui, né? E os Estados Unidos deve estar aqui por cima também, a China, né? Esse é então, o resultado da palestra do professor Carlos Nobre, né? São aqui mais de uma hora, vale a pena, né? Vocês podem, quem ainda não tem conhecimento, pode avaliar. Ele terminou a palestra dele colocando a foto do cavalo aqui, né? Não só o do urso aqui. Então, se vocês quiserem mais detalhes, né, para conhecimento próprio, até como formadores de opinião, eu acho que essa fonte é muito rica. Eu não vou ficar aqui repetindo, tá bom? E aí, pessoal, você acredita nas mudanças climáticas? Olha, isso aqui eu fiz essa palestra no primeiro semestre. A gente estava querendo cumprir o Acordo de Paris, que era chegar a 1,5 graus, né? No máximo 2, mas ó, nós já atingimos 1,59, e dificilmente acho que vamos cumprir o Acordo de Paris. Essa pesquisa a gente sempre faz, né? Aqui está atualizada, né?
mas a gente sempre faz com alunos, com professores, com pessoas do mercado, né? Então, a grande maioria hoje acredita nas mudanças climáticas, né? E uma parte menor, né? Na verdade, não é que não acredita, uma parte, aqui, ó, 9% são indiferentes, 28% acha que não é sério, fala, isso aí a sociedade, a ciência vai dar um jeito, né? E dos que acreditam, olha, que 18% acha que é sério, eu estou aqui, né? Eu estou aqui no muito sério, e tem gente que acha que não tem mais solução, que o mundo vai acabar, etc, etc. Tá bom? Então, o que eu queria que vocês respondessem, aproveitar aí os alunos que estão presentes, tem o QR Code. Quem está no computador, não dá para acessar o QR Code, é só entrar nesse site aqui, slido.com, né? E Jogo da Velha e esse número. Aí vocês entram nesse gráfico. Aí vocês votem, né? Em que coluna vocês estão. Ó, já temos aí um que começou, ó, dois participantes, ó, seríssimo, muito sério. Então você vê que antigamente a gente fazia essa pesquisa, né? E tinha assim uma diversidade muito grande, né? Hoje a gente não precisa conversar muito, porque realmente a gente está diante provavelmente do maior desafio aí desse século, né? E esse século não acaba com a minha vida, que eu já estou velhinho, né, aposentado. Vocês vão viver bastante, né? E com certeza vocês e os filhos de vocês vão passar aí para o século 22, né? Então, vocês podem continuar votando, depois eu disponibilizo os resultados, tá bom? Então, deu para ver aí, ó, com um pouco mais de 20 pessoas, que a gente está nessa camada aqui, ó, muito sério, está ganhando aqui também. Ok? Então, na verdade, pessoal, o que a gente concluiu é o seguinte: tudo isso tem no artigo disponibilizado para vocês, né? Os indiferentes são pessoas que nunca refletiram, na verdade, seriamente. Tá bom? Hoje todo mundo ouve falar sobre mudanças climáticas. Vocês fazem parte de uma geração, a Rio 92, Rio Mais 20, né? Vocês nasceram ouvindo falar da Amazônia, né? Mas nunca, esses indiferentes, a gente acredita que são pessoas que nunca pensaram seriamente, por quê? Porque estão focadas em outros problemas, que para eles é mais grave, né? São as suas necessidades aqui, imediata. Eu não tenho que trabalhar para comer, para pagar aluguel, para pagar conta, eu vou me preocupar com mudanças climáticas, né? A segunda coluna são pessoas aqui, acho que não é sério, mas ela acredita que a ciência, de alguma forma, vai achar uma solução. Eu era incrédulo, mas nós já sabemos, de tantas invenções que é possível. Tem um professor da USP aí, um professor titular da farmácia, que eles capturaram uma bactéria da Bolívia, naqueles mar de sal, né? Então, são bactérias em milhões e milhões de anos que estão lá vivas, e trouxeram para o Brasil e elas se alimentam de CO2. Então, ela tira o CO2 da atmosfera, depois os resíduos, eles fazem um comprimidinho assim, que diz que é 90% do que o ser humano precisa de alimentação. Então, imagine, com três cápsulas pequenas, pode ajudar a resolver um problema de alimento. Então, a gente espera que sim. Agora, em questão de mudanças do clima, as correntes marítimas, etc., isso eu acho que nós, e principalmente os filhos de vocês, vão ter que arcar um pouco com as consequências e principalmente a adaptação. O sério, são pessoas que se preocupam, sim, principalmente relacionadas à extrema pobreza. Então, quem já parou para pensar seriamente, aí na FEA, quando nós começamos, né, no final, na década de 90, poucos professores se dedicavam a esse estudo. Hoje, acho que quase todos, se não diretamente, pelo menos assim, superficialmente, né? Mas muitas pessoas ainda não se posicionaram e continuam ali naquele, como que é, o sapo entra na panela de água, põe para ferver, ele não percebe que vai aumentando e morre, né? Agora, se você pegar um sapo e jogar na água fervendo, ele pula, né?
Então, muita gente não se posicionou ainda e falou, pô, eu tenho que mudar não só o meu comportamento, a minha pegada ecológica, mas na empresa, vamos ajudar o gestor, né, os gestores também de pequenas empresas, como transformar os desafios em oportunidades, né? E aí, pessoal, se vocês forem estudar a fundo aí, tem coisas assustadoras, né? Calotas polares, elevação do nível do mar, né? Aumento da temperatura, isso aqui já é uma realidade, questões de água, né? Concorrência, secas e enchentes, né? Calor e frio imprevisto. Você viu, tá um frio danado aqui em São Paulo, né? Redução das ofertas, da parte da agricultura e as correntes marítimas, que são um problema muito sério aqui, né? E são aquelas correntes que passam diariamente, vai lá os desertos, passa pelo Polo Norte, vem pela Amazônia, depois vai lá para o Polo Sul, circulam diariamente, né? Então, isso que alimenta aí, né, o ciclo, né, da agricultura, do clima, e qualquer mudança nisso, e isso que está mudando seriamente, né? Então, por exemplo, uma temperatura de 40 graus, não vai morrer. Assim, eu já fui andar de moto no Atacama, no mesmo dia você pega de -5 a -45, né? Não sabe qual que é pior. E lá o pessoal vive. O problema é assim, imagina na Amazônia um frio de 5 graus, de 10 graus, né? Morre todo mundo, né? Ou lá no sul, lá uma temperatura, lá em Mendoza, onde tem a produção de vinho, nas geleiras, né? Uma temperatura de 45 graus. Então vai haver muita mudança, né? De muitas adaptações. Eu estou aqui no muito sério. Então, aqui são pessoas que já pensam, antecipam e se preocupam com ações. Então, eu, por exemplo, já criei várias disciplinas. Na medida do possível, eu tento me doutrinar, aquecimento solar, carro elétrico, né? É, é, Tentar reduzir a pegada ecológica, né? Reduzir o consumo um pouco de carne. Eu adoro carne, né? Mas eu não consigo ir mais numa churrascaria e sair aí passando mal, né? Mas quando eu vejo um pedacinho de picanha ou uma costela que eu adoro, né? Eu reverencio, né? Como menos, às vezes até com maior prazer. E esse grupo que está no muito sério, ele tem como bandeira a solução é o desenvolvimento sustentável, tá? E o grupo de extremamente sério, eles não acreditam que vamos conseguir frear, né? Por exemplo, o Acordo de Paris é simbólico, né? 2 graus era para segurar em 1,5, mas se passar de 2 graus, tem muitas coisas que são irreversíveis, né? Então, com certeza, o Acordo de Paris vai ter um novo acordo, né? O Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, vai ter um outro para dar continuidade. Por quê? Porque ele já está subavaliado, né? E se ocorrer o que todos os ecologistas, os cientistas temem, né? Aí são aqueles pontos de inflexão, né? E são terríveis. Então, vocês podem ler aí com mais tempo, né? E são muitas coisas aqui, né? Aqui. Os permafrost, Groenlândia, circulação, chuvas, né? Para bilhões de pessoas na agricultura, alimentos. Imagine lá dentro da geleira, né? O carbono, né? A Amazônia é muito fácil extinguir, porque o solo é baixinho, rasinho, né? De 20 centímetros a 40 centímetros, né? É, aqui na escola de negócio, a gente vê com muita clareza isso, né? Um dos grandes efeitos das mudanças do clima é o aumento dos traços da extrema pobreza, tá? Se acontece um tsunami, alguma coisa, muitas sociedades têm condições de se reerguer, né? As mais ricas, e as regiões mais pobres, né? É muito mais difícil, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês. é, Esse gráfico aqui da população. Vou passar rapidamente aqui para ver se sobra um tempinho para nós conversarmos, né? É, E aqui, eu nasci e aqui, ó, tinha 3 bilhões de habitantes. Meu pai nasceu, tinha 2 bilhões, né? Hoje nós estamos aqui em 8 bilhões, né? Ó, hoje, 8.
8,2, 8,3, indo para 8,3 bilhões. E vocês vão chegar, aí certamente assim, acima de 10 bi. Então, na nossa opinião, esse é o problema maior, pessoal. Se aumentar, aquecer, se esfriar, se tiver problema, o mundo tem condições de tentar se adaptar, né? Tem seres humanos morando em lugares inabitáveis, né? Mas a grande questão é assim, quando o mundo, olha aqui, na época de Jesus Cristo, o ano zero, tinha 170 milhões de pessoas. O Brasil é maior do que isso. Na época de Buda, olha, 50 milhões. Ó, na época de Moisés, aqui, 4.000 anos antes de Cristo, né? Ó, 7 milhões de pessoas. A Grande São Paulo tem muito mais do que isso, né? Então, olha só, o problema é isso. Como que a gente vai abrigar esse povo todo, né? Hoje, né? E daqui para frente, né? E as pessoas vivendo mais. O meu pai faleceu com 47 anos, né? A expectativa de vida era muito baixa, né? Vocês vão chegar no momento que a expectativa média de vida, o Brasil é 76, né? Que a expectativa média de vida, vocês, os filhos de vocês, vai ser mais de 100 anos. Tá? Então você vê, é um contrassenso, né? Não, que a alimentação está piorando e está mesmo, né? O alimento processado, orgânico, etc. Mas você vê, a expectativa de vida está aumentando. Então, em termos econômicos, é isso que, na nossa opinião, nós temos que nos debruçar. Obviamente, nós temos que juntar com os ecologistas, com os economistas, e vocês que são escola de negócios, estão assistindo essa aula, eu acredito também que seja por força do destino, do universo, né? Não seja por acaso. Então, talvez a missão de vocês esteja ligado aí a ajudar um pouquinho nessa parte de negócio, de empreendedorismo, né, para achar uma solução. Tá bom? Eu coloquei alguns outros pontos antes de chegar no tema principal, e aqui, ó, traços de extrema pobreza, né? Então, quando se fala em pobreza, não é só aquele valor da ONU, né, abaixo de não sei quantos dólares, né, que tem aqui, eu preciso atualizar, mas aqui 1 bilhão de pessoas, né? Mas se a gente olhar aqui, e não é só questão de passar fome ou subnutrição, ou não tem água, aqui é água para beber, tá bom? Se a gente, ó, tem mais de 1,5 bi de pessoas que não têm eletricidade, tá? Lá na Amazônia, uma das primeiras vezes que eu fui, há uns 15 anos, o pessoal não tinha água potável. Eu falei, mas tem água, por que não traz? Não, mas não tem energia para bombear, e as casas são bem acima por causa das enchentes, né? Subemprego, estresse hídrico, saneamento é um problema seríssimo, né? No Brasil, no mundo, no Brasil principalmente, né? Você vê, ó, carvão. Então, se a gente olhar todos os traços de extrema pobreza que a gente avaliou aqui nos relatórios da ONU, olha, a maior parte da população do mundo tem traços de extrema pobreza. Tá? E vocês, com certeza, estão aqui, ó, nesses dois grupos aqui, né? Ou aqueles que têm excesso, ou aqueles que têm bastante, né? Então, não é à toa que o ODS número um, redução da extrema pobreza, seja a prioridade número um, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês refletirem, né, juntamente aí com o trabalho de vocês. Isso aqui também, acho que eu coloquei, o IPC, é o Índice de Percepção da Corrupção, tá? Acho que já saiu de 2024, vocês deem uma olhada, mas é assim, ó, esse é o mundo. É uma pesquisa interessante isso, né? E assim, não é o próprio país que vota, são pessoas de outros países que votam os demais. Então, em outras palavras, assim, quanto mais vermelhinho, mais índice de corrupção. Então, não é só questão no Brasil, né? Olha só como está o nosso mundo, né? O nosso mundo está em tons de vermelho, né? Então, aqui vale a pena vocês olharem também, porque não é só questão de mudanças do clima, né? Mas a questão ética também é uma coisa que tem que melhorar e nós temos que trabalhar bastante também, tá? É, e agora, pessoal, vamos, que horas são aqui? 10 para as 4, né? Vamos começar no nosso tema da palestra, que é bem típico da contabilidade. Então, ó, balanço contábil das nações. Então, mesmo vocês, alunos que não aprenderam noção de contabilidade, mas vocês já têm uma noção, né? Um balanço contábil de uma empresa, o lado esquerdo é o ativo, né? O lado direito é o passivo,
e tem que bater, né? Entrada e saída, débito e crédito, origem e aplicação, né? Então a gente fez um balanço, só que para países. E ao invés de pegar aqui terreno, prédio, dinheiro, estoque, nós pegamos aqui o ativo ambiental. Como que a gente avaliou o ativo ambiental? Nós pegamos o PIB, paridade de poder de compra, depois eu explico, ou vocês podem ver detalhe no artigo, né? Per capita, só que nós ajustamos, ó, negativo aqui, nós ajustamos pela depreciação calculada pelo consumo médio de energia em tonelada equivalente de petróleo. Já explico um pouquinho disso daí. Tá? É um trabalho que a gente fez multidisciplinar. Então, tinham, além de contadores, economistas, atuários, né, administradores, tinham colegas aí de física, de química, né? Então, na verdade, nós pegamos o PIB de cada país e tiramos a depreciação pelo consumo, pelo, pelo consumo de energia, que foi a variável que mais impactou. Por exemplo, o pessoal de economia. Teve o tsunami no Japão. O que aconteceu com o PIB da região? Aumentou, porque teve mais serviços de reconstrução, mais serviços médicos, né? Então o PIB aumenta. Então, se acontece alguma coisa num país, né? O PIB, não estou falando mal do PIB, mas ele avalia só o fluxo de receitas e serviços. Ele não olha a externalidade. Então, aqui a gente tirou essa externalidade, né? Nós tiramos a depreciação pelo consumo de energia. O patrimônio líquido, uma empresa é assim: se você pega o ativo menos o passivo, que são as dívidas, chega no patrimônio líquido, ou seja, a riqueza líquida da empresa. Só que aqui nós pegamos pelo saldo residual de carbono avaliado pelo custo de captura avaliado pela ONU. Então, no primeiro trabalho, nós pegamos esse valor da ONU pelo custo de captura em dólar. Já fizemos outras versões com o valor de mercado, né, da tonelada de carbono, né? Então, o que que é o saldo residual? Por exemplo, no Brasil, nós pegamos todos os cenários de emissões de carbono até meados do século, pegando informações do IPCC, né? E assim, vários cenários, cumprimento ou não do acordo de protocolo de Quioto, acordo de Paris, né? Com uso de tecnologia para absorção de CO2, por exemplo, você explora o petróleo e ele fica vazio, então vamos injetar carbono lá dentro para guardar, para ver o que acontece. Então tem um monte de tecnologia. A gente pegou todos os cenários. Eu não sabia o que fazer com tanto cenário, nós pegamos a média, pegamos 16 cenários e calculamos a média. Então, quanto cada país vai absorver, vai emitir de CO2 e quanto cada país tem de floresta, rios, biodiversidade para absorver o CO2. Aí pegamos o saldo líquido. Então, vocês podem ler, esse trabalho foi publicado em 2006, 2007, né? E vocês sabem, numa empresa, quando o ativo é maior que o passivo, dá superávit, né? É positivo aqui. E o contrário aqui é falência, prejuízo. Então, eu vou mostrar o resultado para vocês dessa pesquisa. Por que que nós usamos a energia como cálculo? Eu vi que tem o chat aí. Boa tarde, boa tarde. Então, se alguém quiser interromper, é, é só me interromper e falar se tiver alguma coisa importante aí, né? E por que que nós usamos a energia para calcular a depreciação? Esse gráfico aqui foi o que mais nos ajudou, né? Então, aqui no lado esquerdo tem o índice de desenvolvimento humano e aqui no lado direito o consumo de energia. Então, você olha os Estados Unidos aqui, né? Ele tem um consumo de energia alto e tem um índice de um IDH alto. O Brasil, ó, já é mais sustentável que os Estados Unidos. Ele tem um IDH aqui médio, alto, né? Razoável para cima, mas ele não consome tanto energia. Então, o que que seria um país, um produto, uma atividade sustentável? É uma atividade, é um país que gera um nível de conforto, de qualidade de vida elevado, mas não a consumo de energia, principalmente energia suja. Então, a energia foi a variável com maior correlação com todos os efeitos ambientais, sociais, etc, etc. E a gente pegou um trabalho do professor José Goldenberg, que também ganhou um prêmio Nobel do Meio Ambiente, e ele diz o seguinte: não basta reduzir o consumo de energia dos países pobres, você tem que elevar o consumo de energia dos países ricos, né? Elevar o dos países pobres também. Muito legal.
E esse foi o resultado da energia, pessoal. Olha, o consumo médio mundial de energia é 46.300 quilocalorias. Então, ou seja, se a gente pegar toda a energia consumida no planeta, não só petróleo, né? Em equivalente de petróleo, solar, petróleo, eólica, todas, né? Carvão, né? Se a gente pegar e dividir por 8,2 bilhões de habitantes, a média dá 46.300, a gente converteu para quilocaloria. Então, o que que é uma quilocaloria, pessoal? Por exemplo, as refeições de um dia chegam em torno de 2.000 quilocalorias, né? Então, o que que envolve essas 46 aqui, além das refeições? Aquecimento global, ar-condicionado, iluminação, internet, mobilidade, indústria, etc, etc. E aí, olha só o Brasil, né? O Brasil está bem abaixo, né? Olha os Estados Unidos, vocês não acertariam se não estivesse olhando aqui, né? É absurdo, né? O Catar está aqui em cima, pessoal, chega a 400 aqui, ó, o Catar, né? Aqui, 400 aqui, né? Absurdo aqui. E olha aqui a Alemanha, Japão, né? Elevado, né? A Rússia muito frio lá, né? Portugal acima, os países desenvolvidos também muito acima, né? A União Europeia. Você vê a China é o que mais consome de energia total e o que mais polui também. Mas você vê, per capita, ele é pouquinho acima da metade do Brasil. A Índia, também o nível de atividade econômica lá é menor, mas tem aqui também o seu consumo. E Bangladesh, que no relatório do britânico seria o país que mais sofreria com as consequências de mudanças climáticas. Então você vê que o consumo médio mundial mal dá para comida aqui, né? Ó, 4.000 quilocalorias. Tá? Então foi por isso que a gente usou a energia para calcular a depreciação, e agora esse é o resultado que vocês podem depois ver no artigo. Assim, e previsto para meados do século. Olha que trabalho legal, né? Começou numa brincadeira, eu e um amigo biólogo, um PhD em biologia, fazendo economia, né? E aí começamos a conversar, reunimos mais profissionais, esse trabalho foi feito. Então, tira a depreciação, ó, o PIB chega em 40 trilhões de dólares, o passivo 56, ou seja, a dívida é maior do que o ativo, então, assim, em meados do século, o planeta estaria falido em 15 trilhões de dólares, tá? Então, essa é a má notícia. Na verdade, o trabalho fez aquilo que outras áreas falam que no meados do século, atividade econômica, saúde, doenças, energia, etc., né? E aqui a gente avaliou na moeda de mercado, né? Em dólar. A boa notícia é que, por exemplo, em 2008, a crise dos Estados Unidos, né, dos títulos lá, das hipotecas, o governo injetou 15 trilhões de dólares, quase isso, né, para salvar os bancos. A boa notícia, o que que é? Que ainda tem recursos, tá bom? O que que nós precisamos? Agora, na minha opinião, acho que quem está ligado à escola de negócios tem que começar a fazer sua parte, começar a trabalhar, começar a influenciar, né? Brasil e Rússia são os únicos dois países relevantes que apresentam saldo credor, né? O Brasil aqui acima de 500 bilhões de dólares por ano, que é credor. Então, todo ano o Brasil ele contribui em 500 bilhões de dólares, ou seja, entre o que emite e o que absorve, o Brasil está sobrando, né? Tá um saldo positivo para a atmosfera. A Rússia também, né? Aqui no Brasil é basicamente floresta amazônica, né? O pesado tem um pouquinho, né, de Mata Atlântica, agreste, né? Mas a Amazônia é o que mais contribui. E a Rússia, a floresta boreal, que está ali embaixo do gelo. Você vê que a floresta boreal é bem maior que a floresta amazônica. Não sei se vocês sabiam. Só que lá a eficiência de absorção de CO2 é menor do que a floresta tropical. Estados Unidos é negativo. Quanto que os Estados Unidos
deve para o mundo todo ano? Olha, em torno de 2,7 trilhões de dólares. Olha, a China também está mudando bastante, né? Mas ainda é alto, a 3 bilhões de dólares, né? E assim sucessivamente. A Índia, mesmo tendo uma atividade econômica menor, né? Ela acaba sendo negativo também aqui, tá? Isso aqui é o mesmo gráfico per capita, vocês podem avaliar depois com calma. Então, o que que significa aqui, ó? O PIB médio mundial, 10 mil dólares, tira a depreciação, baixa para 6, a dívida social, ambiental, governança é 8, então o mundo estaria falido em 2.300 dólares por ano. Então, ou seja, cada um dos 8,2 bilhões de habitantes deveria guardar 2.300 dólares por ano para mitigação e adaptação das mudanças do clima. O Brasil, na verdade, ele tem 2.800 positivo, tá bom? A Rússia também, né? E os demais países, todos negativo, tá? Olha a floresta boreal, pessoal, que eu comentei, né? Você vê que ela é bem maior que a Amazônia, né? A Amazônia, 60% da Amazônia fica dentro do Brasil aqui, né? E esses são os lugares ainda tem um pouco de floresta, né? Você viu aqui dentro do gelo também, né? A muralha verde que está sendo construída na África é um trabalho muito bonito, vale a pena pesquisar aqui também, né? Então, ou seja, hoje quebrou-se um paradigma. Todo mundo chegou à conclusão que uma árvore em pé vale mais do que deitada. Então, não é questão de plantar árvore, mas demora quantos anos para uma árvore crescer para começar a produzir os serviços ambientais, né? Muito tempo. Então, uma árvore pronta hoje, mais os serviços ambientais, vale muito. Então, o Brasil, por exemplo, hoje o PIB brasileiro dá uns 2 trilhões de dólares, né? E se fosse considerar o serviço da Amazônia, valeria muito mais também, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui foi um outro trabalho, eu vou mostrar rapidamente. Nós fizemos o balanço contábil das nações para os estados brasileiros. Aqui, o Rondônia, acho que foi a última palestra que eu dei, né? Então, vamos lá. Vamos correr aqui. O consumo médio mundial de energia, do Brasil, a última pesquisa, dava 33 mil quilocalorias. Você viu de 29 e subiu para 33. E São Paulo não é o estado que tem o maior consumo per capita. Você viu que ele perde para o Paraná, Rio de Janeiro, né? Você viu que São Paulo, né? E Piauí é o que tem o menor consumo. E o consumo de energia tem uma correlação muito grande com o PIB, com o nível de qualidade de vida, IDH. Então, você vê como que é a energia. Então, você vê que aqui é uma visão diferente do Brasil em relação ao consumo de energia. As emissões, né? Vocês estão enxergando aqui, né? Olha aqui o Mato Grosso. A bandeira do Mato Grosso, aqui tem floresta amazônica, né? 24 horas de atividade, desmatamento, né? Então, o que que o Mato Grosso está fazendo? O que São Paulo já fez, né? Já desmatou. Então, você vê que Mato Grosso, previsto para meados do século, já passa São Paulo em emissões, tá? E assim por diante. O Pará também, ele emite bastante, né? Basicamente por gado, por desmatamento ali, tá? Vocês podem ver com detalhe. Você vê que população e energia tem uma correlação muito grande, né? Você olha aqui São Paulo, mais de 45 milhões de habitantes, é o que tem o maior consumo de energia, e assim sucessivamente. Vocês podem avaliar depois, uma análise assim muito interessante. O tamanho, o Brasil é enorme, né? O Brasil realmente é quase que um continente, né? E olha o tamanho da Amazônia aqui, né? Em quilômetros quadrados, né? E olha o tamanho, de São Paulo aqui, né? Olha o Pará. O Pará ele tinha uma floresta amazônica praticamente tão grande quanto a Amazônia. Só que já desmatou aqui, eu acho que pelo menos um terço aqui, né? Na minha opinião, porque aqui tem estrada, aqui não tem estrada, só tem barco. Bom, então vocês podem avaliar isso também. E o que estão querendo fazer na Amazônia? O que São Paulo já fez, o que os Estados Unidos já fez, o que a Europa já fez, Japão já fez, né? Por que não desmataram lá? A gente não sabe. Conversando lá com as pessoas, foi questões de dificuldades, de acesso mesmo, né? E a COP 30 vai ser,
no coração do desmatamento que está em curso, né? Então, ó, vai ter muita discussão, né? Você viu o anterior, foi no coração das atividades de petróleo, tá? Densidade, olha como muda aqui, né? O Pará, o Amazonas, a densidade são 2 pessoas por quilômetro quadrado. Só que 99% da população do estado mora na capital, lá em Manaus. Olha São Paulo aqui, né? Olha aqui, o Distrito Federal, né? É atípico, né? Olha o Rio de Janeiro, né? E a região norte aqui é pouco habitada ainda, né? Isso aqui é interessante, pessoal. Se a gente tivesse uma aula presencial, era meia hora de discussão nesse gráfico. Então, olha aqui, ó. São Paulo, ele tem mais gente do que boi. Mais gente do que boi. No Amazonas, tem mais gente, hoje deve ter uns 5 milhões, do que boi, né? Mato Grosso, que a gente acabou de falar, tem mais boi do que gente, né? E no Brasil? O Brasil tem mais boi do que gente. Hoje deve ter quanto? 215, 210, 215 milhões de habitantes. Então, assim, uma discussão dessa, vocês vão falar assim: olha, é fácil acabar com a fome no Brasil. Claro, é só parar de comer carne, porque mais de 80% da produção agrícola é para alimentação de boi, né? Isso sem contar os demais aqui, né? Suínos, caprino, etc, etc. Então, assim, essa informação é rica, vale a pena vocês estudarem, atualizarem os dados, né? E começar a entender, né, o Brasil de uma forma um pouco mais profunda. População de veículos, então você vê, isso aqui é um pátio de carro elétrico. Eu acredito, há alguns anos, 5 anos, eu tinha dúvida se o Brasil ainda chegou no momento de carro elétrico. Hoje eu não tenho dúvida, não. E a dúvida das montadoras era não questão o Brasil tem sol, tem espaço, tem um monte de coisa, né? Energia hídrica, mas é que aqui tinha muita opção mesmo, né? Você vê o Japão, não tem carro elétrico, é muito pouco, é mais o híbrido mesmo, né? E por quê? Porque lá tem uma infraestrutura de transporte muito grande. Então, eu não tenho dúvida que o Brasil e o carro elétrico, assim como Henry Ford já falava, segue uma tendência. Tá bom? O PIB, então, lembra dos 3 visionários que eu comentei no início da palestra, né? É, então, a parte econômica a gente não pode desprezar. Então, São Paulo é importante na produção, né, do PIB. Então, os estados que têm os maiores PIBs aqui contribuem para o Brasil, para os impostos, de forma diferenciada. E essa avaliação vocês têm com mais clareza aqui na FEA. Agricultura, né, e floresta. Então, você vê que, olha que interessante, São Paulo. São Paulo já desmatou, né? Mas, ó, tem mais agricultura, cana, café, né? Do que floresta nativa, né? No Amazonas, olha aqui, ó, 94% de floresta nativa e só tem um pouquinho de agricultura. O que estão querendo fazer? O pessoal dos outros países ricos de agricultura, eles vendem uma propriedade rural dele, um sítio, e compra a terra a 20% do preço, né? Então, eles compram 5 vezes mais terra lá no norte. Então, levar as atividades para lá. Então, é isso que está sendo revisto, né? O marco agrícola, de floresta, né? Então, vocês avaliam, né? E o Brasil, com certeza, tem uma função importante que é a produção de alimentos. E lembrando que 80% da produção agrícola não é para alimentação direta, né? É para carne. Eu lembro, imagino no futuro, assim, aquele bife Kobe, né, do boi Wagyu no Japão, eu já comi um pedacinho, né? $100 um pedacinho, um bifinho assim, né? É maravilhoso, né? É uma mistura de picanha com costela, tudo marmorizado, assim. Eu imagino que no futuro carne vai ser assim, tá? Eu não desprezo quem é vegetariano, pelo contrário, né? Hoje eu respeito todo mundo, mas assim, carne, eu acredito que no futuro é um produto de luxo, né? Não dá para produzir
tanto milho, soja, etc., para produzir carne, sendo que menos de 10% da população do mundo come carne regularmente. O IDH, você vê que o Brasil ele está numa faixa de médio para alto aqui, né? Então já está melhorando bastante, né? E temos que melhorar isso dentro dos países, principalmente na região norte e nordeste, né? Taxa de alfabetização está melhorando, mas você vê que tem áreas, né, locais no Brasil aqui, bem abaixo da média, né? Tem que ser olhado também. A mortalidade já melhorou no Brasil, né? Mas você vê que tem muitos acima da média também, né? Então, tem que olhar, e aqui está ligado ao saneamento, né? A extrema pobreza, então você vê que não só o conceito da ONU o universal de $1, né? Mas ó, tem outro conceito de pobreza que é $5,50 por dia, ó, 31% da população brasileira. E a extrema pobreza, esse novo conceito de $1,9 por dia, ó, 6% da população. Então você vê que esse 6% ó, já melhorou aqui. Mas tem que reduzir também, né? Assim, fome, fome, fome com a cesta básica, o programa lá, a família, né? Bolsa Família. Então, o Brasil já melhorou bastante nisso. O que tem que melhorar é que a escala da extrema da pobreza é muito grande ainda, né? Envolve tudo aquilo que nós comentamos no início, né? Não só comida, subnutrição, água, energia, saneamento básico, né? Envolve uma série de coisas, né? E aqui eu já falei rapidamente, né? Mas o Brasil não é exemplo da parte de saneamento, né? Você vê a coleta, não estou falando de tratamento, estou falando coleta. A média brasileira, ó, é muito baixa. São Paulo, isso aqui é o estado, 99,8. Só que você pega a cidade de São Paulo, ela coleta 99 e trata menos da metade. Então, o tratamento, a coleta e o tratamento. Jundiaí, onde eu moro, eu faço parte aqui do DAI também, né, na prefeitura, o coleta 99 e trata 100%, e agora o resíduo está sendo reaproveitado para fazer adubo, né, e materiais ou materiais sólidos para caldeira, né, para energia. Agora, São Paulo ainda não fez. A cidade de São Paulo, eu estive na Sabesp, coleta, e o que que faz com mais da metade que não consegue tratar? Joga no Rio Tietê. Aí eu entendi por que que o Rio Tietê, desde que eu me mudei para São Paulo, 50 anos, né? Mais de 50 anos, continua aqui com esse cheiro, né? É uma questão estrutural também. E a própria Sabesp, apesar de ganhar prêmios aí de sustentabilidade, ainda não conseguiu resolver esse problema. Tá? E a gente pensa que são as residências que jogam o detrito. Então, na verdade, também um pouco, mas a maior parte é a questão de estrutural ali que teria que refazer. Então, imagine o Rio Tietê e a Marginal Pinheiros ali, tinha que ter 1 quilômetro de cada lado para o rio, né? Respirar, né? O que que fizeram? Juntaram tudo, né? E pelo menos não, faz tempo que não tem alagamento, né? Mas esse é um problema que tem que resolver, né? É um dos ODSs, né? E é questão de saúde relacionada com educação também. É um problema sério que tem que ser resolvido aí nesse século, tá? Pessoas com nível superior é muito baixo. Aqui tem alguns índices, né, comparativos, né? É, e você vê que o Brasil está melhorando, né? Está muito abaixo dos países desenvolvidos, mas para mostrar assim, por que tanto aluno da USP vem fazer essa disciplina e querem se dedicar à parte de sustentabilidade, ajudar o planeta, né? Então, assim, uma minoria que tem curso superior, e um curso superior na USP é uma minoria ainda muito mais relevante, né? Então, assim, não é que vocês devem dinheiro, mas, assim, tem uma dívida social, né? Uma satisfação de poder trabalhar aí para a sociedade e de contribuir, né? Então, alunos da USP geralmente têm esse sentimento, tá bom? Expectativa de vida, o Brasil, a média aqui, ó, é 76 anos, e eu queria morar lá em Santa Catarina,
né? Você viu, já chegou a 80, as mulheres já 86, né? As mulheres vivem mais. Por que será, né? São Paulo, aqui, ó, 78, né? E com certeza vocês e os filhos de vocês vão viver numa época que a média vai ultrapassar 100 anos de vida média, tá bom? E esse foi o resultado, pessoal, do BCN, que é a segunda parte do trabalho, dos estados brasileiros. Então, olha só, a boa notícia. Lembra lá que deu 500 e poucos bilhões de dólares? Aqui nós fizemos com dados aqui internos do Brasil, chegamos em 536. Lá acho que era 544, né? Então, a boa notícia é que realmente o Brasil é superavitário, né? Ou seja, o Brasil ele absorve mais do que emite, então ele tem um saldo positivo, né? Por exemplo, não tem cabimento a China ter mais projeto de carbono do que o Brasil, né? A China, na verdade, o projeto MDL é licença para desmatar ou para poluir. O Brasil seria um dos poucos. Agora, o outro lado da notícia é que, na verdade, a gente está dependente aqui da região norte, olha, basicamente de dois grandes estados brasileiros, Amazônia e Pará, né? E o que que estão querendo fazer na Amazônia? O que nós já fizemos aqui em São Paulo, tá bom? E como precisamos conter o desmatamento? Precisamos. Como que faz para o Brasil cumprir a meta de redução da poluição? O Brasil é um dos mais fáceis, é basicamente reduzir desmatamento, né? Tá tendo um monte de mudanças políticas aí, projetos de lei, né? Estão discutindo, mas o nosso é relativamente mais fácil do que um Japão, Estados Unidos, né? A China está fazendo, né? Como desmontar a estrutura do Japão para poluir menos? Ou como desmontar os Estados Unidos? Será que eles vão parar de consumir o carvão, né, o gás que tem lá? Né? Não parece. E o Brasil tem? O Brasil tem petróleo também. Será que vai deixar lá paradinho ou vai consumir também? Né? Aí algum brasileiro pensa assim, pô, mas se a China está emitindo, os Estados Unidos está emitindo, e o Brasil é só 2% do total do mundo, então para que a gente economizar? Então você vê que é uma discussão de gente grande, né, que envolve aqui, tem que reunir não só um pensamento individual, né, mas procurar uma solução global, tá? E quais são os outros estados brasileiros, né? Com exceção desses de verde, a maioria deles são estados, você vê que Mato Grosso passa São Paulo, né? São estados que estão na mesma direção que os Estados Unidos, o Japão, a Europa, né? Ou seja, modelos econômicos voltados a carbono. Então é por isso que a palavra descarbonização, né? Descarbonização é a palavra do momento, né? Então, essa é uma visão contábil daquilo, dos outros relatórios e informações que vocês já estão careca de saber. Esse é o per capita. Então, você vê que o Brasil tem um saldo credor, enquanto o mundo teria que guardar 2.300 dólares por ano, cada cidadão brasileiro teria direito a um crédito de carbono de 2.800 dólares. E quem deveria pagar? Os países que mais poluem, ou os estados que mais poluem. Quando fala país, então os países desenvolvidos deveriam mandar recurso aqui para proteger a Amazônia, como já está vindo um pouquinho de recurso. E na mesma visão interna, os estados brasileiros, que são os maiores emissores, deveriam olhar também para os estados do Norte e Nordeste. Para quê? Para que não faça o que nós já fizemos aqui na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, para finalizar, conclusões, se a gente tivesse avaliando um balanço, né, de uma empresa, numa situação de prejuízo, ou reduz despesa ou aumenta a receita. No nosso caso aqui, ou reduz carbono ou reduz população. Tá? Tem um professor de atuária no nosso departamento, ele fez uma conta simples, né? Se o mundo continuasse do jeito que está, a gente teria que ter uma redução da população nessa faixa aqui, ó. Ia sobrar 500 milhões de pessoas no mundo, né? Ia sobrar um Brasil e mais um pouco aí, né? Então, assim, obviamente não é isso. Quando a gente avalia uma situação, vocês fazem parte aí de empresas que publicam relatórios contábeis ou participam das diretorias, dos conselhos, né?
Então, diante de uma situação difícil, vocês vão procurar a solução. Então, diante, de mais essa constatação, é o que todo mundo está envolvido. E a boa notícia, então, aqui, ó, pessoal, são 16h22, ainda tem um tempinho, né? É, a boa notícia é que não precisa quebrar a cabeça achando o que fazer, porque nós já temos aqui as chamadas agendas globais, tá? Então não precisa quebrar a cabeça para saber o que precisa fazer para consertar esse nosso planeta aqui. Então vocês jovens alunos, né? Alguns já professores estão fazendo o segundo curso, né? Por quê? Porque nós temos, assim, muitas agendas. Eu coloquei aqui as principais, tá bom, pessoal? Na minha opinião, a principal são essas daqui, né? Os 17 ODS, essa é a principal, tem lá quase 200 páginas, né? Foi publicada em 2015, né? Em 2014, 2011 a 2014, teve muitas reuniões, inclusive na FEA, né? O professor Jacques Markowitz, José Elida Veiga, né? Isaac Kruglianska, para discutir. Então, os 17 ODS, eles foram divulgados em 2015 e vigoram até 2030. Eles substituíram os antigos ODM. Então, vale a pena, pessoal, estudar isso aqui. Nós temos uma disciplina que fala sobre isso. E fala sobre tudo isso que nós falamos, né? Pobreza, agricultura, energia, floresta, mares, etc, 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 né? A segunda é um documento da Igreja Católica. Eu sou católico, não sou assim 100% praticante, né? Eu tenho amigos, eu acredito em, por exemplo, aqui em casa tem um altar japonês que a gente põe comidinha lá para os antepassados. Eu acredito nos antepassados, né? Então, assim, um católico diferente e, assim, respeito muito os muçulmanos, os budistas, shintoísta, espírita, né, evangélico. Assim, para mim não tem diferença. O importante é que cada um tenha uma crença, às vezes um pouco maior do que a nossa própria, né? E esse documento, pessoal, é um documento lá com 246 parágrafos. Já saiu a nova versão em 2023, né? É essa aqui, ó. Laudato Deum, essa primeira, a primeira Laudato Si, e fala sobre os mesmos assuntos dos 17 ODS da ONU. Fala sobre pobreza, sobre energia, não sei o que e tal. E eu estudei, comparei as duas. Basicamente, na minha opinião, é o seguinte: os 17 ODS da ONU, eles vão tratar de soluções para construir um mundo externo, material, de conforto, qualidade de vida, etc., para todo mundo, tá? E a Laudato Si é a mesma coisa. Só que aqui eles falam o seguinte: tem assim, alguns parágrafos que falam assim: não adianta você falar em consumo sustentável se não analisar o coração. Ele fala assim, porque o alimento do coração não é material, é solidariedade, é se sentir útil. Alguém que está desempregado, por exemplo, alguém que não está improdutivo, alguém que. Então, assim, se a pessoa. É isso. Então, ele fala que. Então, é um misto, né, entre uma realidade de comida, alimento, agricultura, etc., e algumas reflexões. Então, a minha conclusão, assim, que aqui ele procura construir um mundo interno também. Aqui interno, né? E aqui é mais externo, aqui, né? Externo. The Imperative to Act é um prêmio Nobel do meio ambiente. Vocês sabem que o prêmio Nobel de Economia não é um prêmio Nobel legítimo, né? É o Banco da Suécia que criou. Então, esse daqui foi uma empresa japonesa que criou e é destinado ao meio ambiente. Tem aqui, acho que mais de um brasileiro que ganhou, né? E eles produziram documentos de 171 páginas, assim, tudo que precisa fazer para salvar esse planeta e divulgaram na Rio+20. Muito legal, pessoal. Quem não leu, vale a pena. E aí tem outros, ó, Carta da Terra. Esse aqui, ó, FIB, né? Felicidade Interna Bruta, ó, é num país, o Butão, muito legal. O rei morreu, aí o filho assumiu, menor de idade, não sabia o que fazer. Aí ele foi passear na cidade e descobriu que todo mundo falava mal do pai. E o tutor dele era um monge budista. Aí os dois fizeram lá, criaram o FIB. Então, a primeira coisa, ele nomeou como primeiro-ministro esse monge,
Eu conheci esse monge na Rio Mais 20 e outros eventos aqui em São Paulo, e criaram, mudaram a lei, e na Constituição está assim: todos os princípios da Constituição seguem a felicidade da população. E são 70 indicadores, muito legal, pessoal. Assim, dá para aplicar no Brasil, São Paulo? Difícil aplicar tudo, mas vale a pena a leitura, é muito legal, né? É para você ver no nível de solução que já propuseram. Tem um indicador lá, um desses que se chama assim, uso adequado do tempo. E ele diz o seguinte, e o governo monitora, mas também ele tem lá, tem menos de 2 milhões de habitantes, né? Então, assim, você tem que dormir 8 horas em média, mais ou menos, você tem que trabalhar mais ou menos 8 horas, e nas 8 horas que sobram, você tem que fazer alguma coisa. Vai praticar esporte, vai fazer serviço à comunidade, vai dormir um pouquinho mais, vai numa igreja, vai rezar, faz qualquer coisa, né? E eles monitoram, então diz que é um equilíbrio. Se não houver esse equilíbrio, não traz a felicidade. Então, vale a pena ler. Esse aqui, eu já comentei um pouquinho do britânico inglês, ó, é o Nicholas Stern. Ele trabalhou no governo, quando ele saiu, ele produziu o relatório Stern, e ele divulgou, ó, em 2006, pessoal. É, o que que ele fez? Ele pegou tudo que estava se falando de mudanças climáticas do IPCC, pegou todos os relatórios e transformou em dólar. Quanto vai custar no PIB do mundo, no PIB do Brasil, da Inglaterra, em todos os países, né? A conclusão dele é assustadora. Ele fala assim: olha, é muito mais fácil você fazer qualquer coisa hoje do que custear as adaptações depois. E a gente está vendo, a própria ONU já está revendo, né? Aqueles fundos destinados à mitigação estão mostrando para a ONU que ela tinha poucos fundos para adaptação, que vai se gastar muito mais com a adaptação do que a mitigação, que é resolver o problema do carbono, até porque não vai dar para resolver 100%. E tem muitos outros aqui que vale a pena. Está indicado, tem vídeos, tem artigos, no livro, tem, no meu livro, nosso livro, né? Tem bastante detalhado, vale a pena. Os 17 ODS, acho que é indispensável, né? E eu pediria que vocês, assim, cada um, escolha um, né? Escolha um. Olha, eu gosto de educação aqui, tá? Então, eu estou trabalhando nessa parte aqui. Um gosta de oceano, né? Água, vida. Outros, mudanças climáticas. Então, escolha algum, né? Estude, acompanhe. E qualquer que seja a sua atividade profissional, eu acredito que vocês vão trabalhar também, né? Tem que ganhar seu dinheiro, não é só viver com o dinheiro do pai, né? E vocês vão poder. Então, de acordo com o gosto, a afinidade de vocês, vocês podem pegar um desses 17. Essa agenda ela vai até 2030, né? Ela se difere dos ODMs, porque ela é mais detalhada, e tem o 17 aqui que não tinha, que é parcerias globais, tá? Então, ou seja, esse é um problema que tem que ser resolvido em nível global, e não é só local, em Jundiaí, São Paulo, no Brasil, né? Ele tem que ser resolvido lá pensando no que a China está fazendo, os Estados Unidos, né? A Europa, né? Tá todo mundo preocupado, tá? É, Deixa eu ver aqui, dá para falar mais um pouquinho. Aquele, aquele prêmio Nobel japonês, né, o Blue Planet Prize, que tem um brasileiro, dois brasileiros que ganhou, né? Eu resumi aqui, lá quase 170 páginas, o que precisa fazer já em ordem de prioridade. Então, eles divulgaram isso aqui em 2012, né? A primeira aqui, ó, é mudar o PIB. Então, não que o PIB seja um indicador ruim, mas ele é limitado, né? E incluir dimensões ESG, ó, humano, social, ambiental, tá bom? Nada mais é do que ESG aí, que envolve governança também. O segundo é eliminar os subsídios da energia. Você vê que a energia é muito barato perto do custo, principalmente se for considerado não só os subsídios, né, mas as externalidades ambientais e sociais. O terceiro tem que a ver com o crescimento da população, né? A gente está trabalhando aqui com pelo menos 9 bilhões de pessoas para meados do século, já estamos em 8,2, né?
A preservação da biodiversidade e evitar o desmatamento é o paradigma que foi quebrado, né, nos últimos, sei lá, uns 5 anos que a gente fala isso, né? A árvore em pé vale mais do que deitado. E investir em conhecimentos, vocês, da geração IA, né? E para descobrir novas soluções, para aprender qual rumo tomar. Aqui é uma outra agenda global do professor Claude Henry, né, da Columbia University. Eu só coloquei em vermelho aqui para não esquecer, né? Ele fala da falência planejada das empresas do século XX. Então, vocês podem pensar assim, por que que não começa a produzir energia solar a partir da segunda-feira no Brasil? Assim, tecnicamente, é plenamente possível. Mas tem um problema, que é um problema de empreendedorismo, né? Imagine desmontar toda a cadeia, toda a rede de energia, né? É, é, isso geraria muitos empregos, muitos problemas, né? É o que começou a acontecer na Alemanha quando liberaram as mini usinas solar, de painel solar nas residências. Então, assim, quem era rico colocou painel solar, em vez de ter despesa com energia, passou a ter receita, porque o governo pagava, né? Aqui no Brasil, a gente faz isso, ele não paga em dinheiro, mas dá em crédito. E lá era assim no começo: a cada um que você manda para a rede, você ganhava 5 de crédito, para incentivar, né? Aí começou a ter problema, mudaram, né? Aqui no Brasil, você vê que tem gente querendo colocar painel solar, as empresas de energia estão bloqueando. Eu falo: "Ó, segura um pouco aí, né? Você vai dar problema para nós." Mas é isso que ele fala, então. Esse é um dos grandes problemas que aqui na FE a gente já discute há muito tempo, que é a falência planejada das empresas de energia. Quem vai produzir alimento orgânico? As mesmas empresas que produzem agrotóxico, etc., né? Adubo químico, né? Etc., etc. A Laudato Si, né, do Papa que faleceu, né, que eu comentei, o Dom Marcelo Sorondo, ele veio, foi convidado, o Papa foi convidado para visitar o Brasil e ele mandou o arcebispo no lugar. Aqui é uma foto lá da Amazônia, nós passamos lá 15 dias com ele, tomando banho de rio, comendo banda de tambaqui, né? Andando de barco, conhecendo as comunidades indígenas, né? Esse aqui é o professor Virgílio Viana, que faz parte da Comissão Científica do Vaticano, que é coordenada pelo Marcelo Sanches Sorondo. E quem é essa comissão? Foi a comissão que escreveu a Laudato Si, tá? Aqui o Papa Francisco, olha ele aqui, né? Quando convidou aquele inglês, né, Stephen Hawking, né, para fazer parte da comissão científica, ele respondeu que ele não poderia participar porque ele não acreditava em Deus. Aí o Papa Francisco, o anterior, né, falava que não queria que ele acreditasse em Deus, né, mas queria usar a inteligência dele para salvar o planeta. Aí o professor Virgílio Viana, ele é o superintendente da Fundação Amazônia Sustentável, que eu também faço parte como conselheiro fiscal. Ele faz parte regularmente, né, e vai com regularidade lá participar das reuniões, né? Então, ou seja, e o que eu gostei do Marcelo, ele falou: a Laudato Si não foi escrita para os cristãos, foi escrita para ajudar o planeta. Tanto é que quando ele veio para a Amazônia, foi feita uma reunião com representantes de todas as religiões, inclusive indígenas, né? Imagine lá um xamã, alguém lá que trouxe o espírito da floresta para ouvir o que ele. Então, assim, as mais diferentes crenças, né? Por quê? Diante, talvez, do grande problema do século XXI e também, talvez, a grande oportunidade de melhorar muita coisa nesse planeta, né? Aqui eu já não falo muita coisa, aqui é uma bomba carneira. Eu fui num congresso de energia e quando eu vi, eu fiquei assim, abismado, né? Essa bomba usa a força da própria água e bombeia a água 20 metros acima do nível do riozinho lá, né? Falei: nossa, mas que coisa louca, né? Vou fazer aqui em casa na piscina, levar lá para o sítio, né? Depois eu pesquisei, Leonardo da Vinci já pesquisava sobre bomba carneiro. Esse aqui, ó, eu ganhei, instalei no meu carro, é um imã, né? Você pega aqui a mangueira de gasolina e coloca esses dois pedaços do imã aqui, né? E você coloca lá o carro.
eu coloquei num Fit, um Honda Fit, que já fazia uns 13, 14, passou a fazer 22 quilômetros com litro de gasolina. O pior é que mostra no painel lá, 22, 24, no fim fez a média de 18, né? E eu sei que, você olha na internet, a empresa parece que quebrou. Por que que não foi para frente? Não sei, mas ó, eu testei, funcionou. Não tem explicação científica muito viável, né? Esse painel solar eu tenho na minha casa, eu instalei em 2012. É um painel solar, só que em vez de usar placa, são tubos a vácuo, tubo de vidro a vácuo. Então, o solar tradicional leva lá 4, 5 horas e a água chega a 50 graus. Esse aqui, em uma hora, a temperatura chega a 100 graus. Então, o problema é o contrário. Você tem que ter uma caixinha do lado, né, para resfriar, para descer com menos de 70 graus. E tem, assim, muitas outras soluções. Então, assim, soluções tecnológicas tem bastante, né? E o que que falta? Na minha opinião, eu acho que os estudantes, os profissionais de escolas de negócio, né, os empreendedores, e aí envolve não só contabilidade, economia, administração, atuária, engenharia, engenharia ambiental, né? É a hora de vocês começarem a empreender para fazer soluções em grande escala. E para finalizar, eu sempre mostro esse gráfico e pergunto para o aluno, vai ter uma pergunta na prova, assim, se dinheiro traz felicidade. Quem responder que não, vai errar a questão, né? Então, por que que dinheiro traz felicidade? Lembra que eu comentei lá que 60% da população nem chegou ainda na sobrevivência? Tá por aqui, né? 60%, ó, 60% aqui, né? E aí a pessoa está com fome, você dá um lanche, uma pizza quentinha, né? Um cafezinho, a sensação de felicidade é muito real, né? Até chegar no luxo, né? Então, assim, o mundo não chegou aqui nesse ponto ainda, né? E quando chega nesse ponto, já não é mais linear. Às vezes o excesso, tem teorias que diz que traz infelicidade, né? As crianças, não, tem um amigo na escola que vem com segurança, um amiguinho, não sei o quê, não tem liberdade, você tem uma casa boa, mas tem um muro de 4 metros de altura, e tem que ter alarme, carro blindado, e tem aquelas conversas, aqueles papo mole lá. Mas a verdade é assim, pessoal, principalmente no Brasil, tem muito o que fazer em prol da felicidade, em produzindo o quê? Riqueza econômica. Né? Então, assim, quando que uma empresa vai passar a se sustentar? Primeiro, vocês, como empreendedores, têm que trazer a empresa para cá, né? Ó, não tem que ter um chamelzinho aqui, né? Quando a empresa está aqui, aí sim ela vai poder se dedicar à parte social e ambiental de forma mais efetiva. Aqui também dá, mas se não garantir, a gente avaliou as 500 maiores e melhores empresas brasileiras durante décadas, acompanhando desde a época do professor Stephen Kunitz, o professor Ariovaldo Santos, o Nelson Carvalho, que deram continuidade, né? Até que a editora Abril fechou, mas assim, a média de retorno de investimento das empresas era menor do que a média da caderneta de poupança. Então, ou seja, a vida de empreendedor é difícil. Então, assim, o que que é sustentabilidade? Na verdade, tem que ter uma sustentabilidade econômica, social, ambiental, governança, é o todo, é o completo. Então, com esse gráfico aqui, a gente é a nossa bandeira para vender sustentabilidade e associar não só o SG dos aspectos não financeiros, mas também o financeiro. O dinheiro é um recurso tão divino, importante como os recursos naturais, sociais, ambientais, tá? Então, assim, enquanto a pessoa está aqui no início, a escalada naturalmente é mais voltada para o individual, né? Quando a empresa atinge esse ponto, aí é mais para o coletivo, tá bom? Aqui é valor para o acionista, que a gente já está saindo disso, né? E a partir desse ponto é que é o valor para o planeta. Então, imagine, esse é o que o príncipe de Gales na época, e Sua Alteza hoje o rei Carlos, o rei Charles, ele criou um grupo chamado A4S, que é Account for Sustentabilidade, dizendo o quê? Que os contadores deveriam sair das suas mundinho, englobar a parte não financeira também,
E assim como vai ser feito essa disciplina, vocês vão começar a aplicar as normas S1 e S2 e falar, refletir mudanças climáticas, né? Refletir sobre os aspectos sociais, ambientais e governança, tá bom? E nós terminamos aqui essa palestra, vamos dar por encerrado. Teria mais coisas, mas eu vou interromper. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente dá por encerrado esta aula. Então, uma boa tarde a todos.